Olá, eu sou o professor Rogério, então hoje nós vamos dar continuidade aqui às gravações das aulas referentes ao primeiro bimestre, terceiro bimestre, né, referentes à estrutura, né, da formação urbana. Então nós viemos acostumando a produção do espaço geográfico, a urbanização, as hierarquias dessas cidades, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui dos impactos dessa urbanização acelerada e dessa urbanização sem nenhum planejamento prévio e sem controle dos impactos ambientais, né? Então, dentro desse debate, nós temos que pensar o seguinte: quais são as causas, né, quando nós asfaltamos todas as áreas da cidade, quando nós aplicamos o concreto, o cimento em quase todas as áreas, quando nós acabamos, né, com as áreas verdes da cidade. Então, quais são os impactos dentro dessas atividades sociais, econômicas, né, que provocam, dentro desse cenário, as transformações, né, a, para as transformações, né, das cidades, principalmente na questão ambiental. Então, nós vamos começar aqui, né, a nossa conversa, né, sobre as ilhas de calor. Então, aqui eu peguei uma imagem, né, de uma avenida aqui de São Paulo, né, uma avenida onde o termômetro estava marcando 41 graus. Então, isso é um ponto de nós pensarmos o seguinte: o que se caracteriza como ilha de calor, quais são os impactos da ilha de calor na sociedade, na questão da economia, do consumo de energia, entre outras coisas, e como é que isso se aplica na nossa realidade, em todos os sentidos. Então, aqui nós temos uma avenida que, mesmo com árvores ao redor, né, algumas árvores, a temperatura ela alcançou naquele dia 41 graus, né? Então, é uma temperatura extremamente elevada, né? Nós estamos vendo os problemas que estão sendo causados pela elevação da temperatura em nível global em outras regiões, como, né, na Europa, na Ásia. Então, quando nós olhamos hoje para o verão europeu, né, o verão europeu desse ano está sendo um dos mais rigorosos das últimas décadas, né? Então, e por conta que a população não está acostumada com esse tipo de temperatura, então nós vemos que essa população ela vem sofrendo cada vez mais com os impactos, né, dessa elevação, né, das temperaturas médias do planeta, né, e isso impacta totalmente em todos os ramos da nossa sociedade, desde o ramo econômico, os ramos sociais, e isso é importante de nós debatemos dentro de uma racionalidade, né, dentro de uma forma crítica, né, e objetiva, sem muito aquela questão, né, dos debates retóricos acalorados, né? Então, eu tenho a razão e os outros, né, ou aceitam aquilo que eu estou falando, né, ou não tem conversa. Então, para nós começarmos aqui, então a primeira coisa que eu vou começar aqui a trabalhar com vocês, né, dentro desse objetivo, né? Então, o conteúdo é sobre as ilhas de calor, né? Então, nós vamos definir as características da ilha de calor, fatores que contribuem para a formação de ilhas de calor, as estratégias para reduzir e minimizar os efeitos dessa ilha de calor, com os nossos objetivos. Então, para que nós temos que aprender isso, discutir isso, debater isso, levando em consideração que o processo de aprendizado ele se dá em vários momentos, né, em várias questões. Então, quando é que a gente, né, vai iniciar esse processo, né, de aprendizado, né? Então, como é que esse processo de aprendizado ele começa a ser debatido, né, dentro dessa realidade, né? Então, é importante nós frisarmos isso, né? Então, identificar as principais causas das formações da ilha de calor, explorar as estratégias de mitigação, né, para reduzir os impactos dessa ilha de calor. Então, a ilha de calor em si, né, ela pode ser minimizada os seus efeitos. Então, como é que nós vamos realizar como é que nós podemos minimizar esses efeitos, esses impactos da ilha de calor, em várias situações? Então, como nós podemos fazer isso? Bem, então, quando nós falamos dessa ilha de calor, né, como qualquer, né, aula, nós temos que pensar na habilidade a ser debatida sobre ela.
Então, a habilidade é a habilidade 13 do ensino médio, né, relacionada às ciências humanas de 206. Então, analisar a ocupação humana, a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios da localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidades, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico. Então, quando nós falamos em habilidade, então a habilidade que nós temos que centrar aqui são essas. Então, analisar a ocupação humana no espaço geográfico. Então, o ser humano ele ocupa o espaço geográfico e ele vai modificando esse espaço geográfico em várias questões a partir dos seus interesses, né? Então, ele modifica esse espaço principalmente para fins econômicos, né? Os fins econômicos é que justificam essa modificação. A distribuição, né, dentro daquele espaço geográfico, a localização onde ele está, a ordem, a extensão, a conexão, a ligação entre um fator e outro, a casualidade, né? Muitas vezes as nossas cidades elas são construídas de forma sem nenhum tipo de planejamento prévio. Então, isso causa impactos significativos, principalmente nesse âmbito, né, da questão das ilhas de calor, é um exemplo, né? Nós temos a questão voltada também para questões hídricas, e isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E, principalmente, contribuir para o raciocínio geográfico, né? Então, pensar de uma forma como a geografia ela é aplicada, né, dentro de cada realidade. Aqui nós temos uma matéria, né, que nós vamos debater um pouquinho aqui, que é importante nós frisarmos o seguinte. Então, essa matéria ela foi publicada no ano de 2019, sobre uma maneira adotada para diminuir a temperatura e reduzir os gastos de energia elétrica na cidade de Tietê, no interior de São Paulo. O prefeito, ele resolveu pintar as ruas de azul, né? Então, nesse caso, é bom que a gente se atente a cada explicação que ele vai colocar aí, né? O porquê que ele resolveu pintar a rua de azul, né? Então, porque ele pensou na parte estética, né? Então, ou tem algum princípio lógico disso, né? Então, pintar as ruas de azul, ele traz que benefícios para a cidade, para as pessoas que moram naquela cidade? Então, a medida foi tomada para diminuir a temperatura ambiente, já que o asfalto escuro absorve a luz e o calor. Quando nós pensamos em questão de radiação luminosa e de calor, o Sol ele emite uma quantidade imensa de energia. E quando o Sol ele emite essa quantidade imensa de energia, essa luz, né, ela é um prisma, então ela concentra todas as cores. Quando ela se junta em todas as cores, ela dá a cor branca. Então, nessa questão, quando nós encontramos um objeto branco, ele reflete todas essas cores. Então, ele vai refletir toda a luz. Então, ele não vai acumular calor sobre ele. Já um objeto de cor escura, como o preto, ele vai absorver toda essa luz. Então, ele não reflete toda essa luz. Então, nesse sentido, o calor, ele fica ali, assim, armazenado, né? E isso é um problema, por quê? Porque aumenta a temperatura, né? Então, nesse caso, segundo a justificativa do prefeito e dos órgãos responsáveis, com a diminuição do calor, os moradores podem reduzir o uso de ventiladores e ar-condicionado. Você tem um ambiente com temperaturas mais amenas e vai demandar menor capacidade de resfriamento de um ar-condicionado, por exemplo, e vai consumir menos energia. Embora o branco absorva mais, ele tem uma particularidade de gerar muita luminosidade e causa transtorno visual. E o azul, ele favorece para o conforto visual e térmico. Então, é uma justificativa que usa a questão né, assim, do uso das cores, né, nesse estudo, ou nessa retórica, né, de uma certa forma. Então, pensa bem, quando nós, né, nos deparamos com uma parede branca em um dia de sol, essa parede ela vai refletir essa luz de volta nos nossos olhos e vai gerar um certo desconforto, né? Então, qual foi uma das justificativas de se pintar a rua de azul, aquele azul bem, né, o azul clarinho? Então, para quê? Para que se gere uma diminuição na temperatura da cidade
E principalmente a questão do seguinte, né? Então, com isso, ele tem uma projeção de que os moradores não vão utilizar a potência máxima do ar-condicionado. Então, isso pode favorecer, né, levando em consideração o que o prefeito está colocando aí, a diminuição no consumo de energia elétrica, que vai desafogar, a rede pública, né? Então, a rede pública ela vai ter a sua capacidade, né, de geração respeitada, de geração e distribuição respeitada. Então, isso vai fazer com que haja um benefício para a sociedade. Primeiro, o bem-estar social. Segundo, fatores econômicos relacionados à diminuição, né, do consumo de energia elétrica, né? Então, esse é um ponto que nós devemos levar em consideração. Mas também nós temos que pensar o seguinte, por trás disso, quem vai vender a tinta vai ganhar dinheiro pra caramba. Porque qual era o intuito? Era pintar a cidade toda de azul, né? Então, é algo surreal, é algo que nós temos que sempre estar ali conversando, né? E tratando como nós podemos resolver isso, né? Para minimizar os impactos dessas ilhas de calor. Bem, então, em seguida, discuta e coloque aqui nos comentários aqui sobre aquilo que você acha que esse texto nos passou. Primeiro, destaquem os aspectos mais relevantes citados no texto. Então, dentro do texto, quais são os elementos mais importantes? Dois, vocês já ouviram falar de alguma medida utilizada na sua cidade para diminuir a temperatura ambiente a fim de estimular a redução de gastos de energia? Né? Então, aqui em São Paulo, um exemplo, né? Então, desde quando eu sou, né? Desde quando eu me vejo como pessoa, eu nunca acompanhei nenhuma medida, nenhuma política pública que incentivasse a diminuição de consumo de energia ou a produção de energia renovável, como energia solar, energia eólica, né? Aqui na cidade, né? Pensando, né, de uma questão micro para macro, né? Então nós temos que pensar o seguinte, então coloca aqui, se você tem essa informação, né? Então vamos pensar assim, a prefeitura de São Paulo em algum momento da história, ela realizou uma medida, um estímulo para a redução do custo de energia. Durante, né, a crise hídrica de 2015, o governo estadual que toma conta da Sabesp, ele deu um subsídio para aqueles que alcançassem uma meta a ser estipulada. Agora, a energia elétrica, até onde eu saiba, né, dei uma pesquisa aqui interessante, eu não vi nenhum incentivo nessa questão, né? Então, é importante a gente pensar o que nós podemos cobrar os nossos representantes sobre essas questões, né? Bem, então, agora nós vamos definir o que é uma ilha de calor. Então, ilha de calor é um fenômeno observado nas áreas urbanas e suburbanas, caracterizada pelo aumento das temperaturas do ar e da superfície em relação à área rural ao redor. Então, observando essa imagem aqui ao redor, nós vamos ver o seguinte: quanto mais voltado para o vermelho, maior é a temperatura daquela região. Então, aqui nós temos uma representação térmica do que é a cidade de São Paulo. Então, nas áreas centrais, a temperatura das áreas centrais, elas são mais elevadas. E quanto mais para as periferias, principalmente mais para a Zona Sul e a Zona Norte, né, nós vemos algumas diferenças gritantes nessas ilhas de calor. Então, por que a Zona Sul ela tem uma diminuição nessas temperaturas e a Zona Norte também? Então, o que ajuda com que isso seja minimizado? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses elementos e como isso colabora, né, para a nossa realidade. Então, ilhas de calor ocorrem devido a uma série de fatores associados à urbanização e à modificação do ambiente natural e alguns princípios, né? Um dos principais motivos são. Então, a gente vai discutir os motivos que levam a essa discrepância entre o centro, a zona norte, extremo da zona norte e extremo da zona sul, né? Porque a gente vê ali que a zona leste, ela está meio amarelinha ali, então não é que é uma temperatura extremamente elevada, né? Mas em comparação com o extremo sul e o extremo norte, né, é uma diferença gritante. Bem, então, a superfície impermeáveis. Então, uma questão que nós temos que acompanhar nas cidades é exatamente que quando essa cidade ela vai se desenvolvendo,
né? Então, vai sendo criado a questão do asfalto, do concreto e de telhados, né, que não são planejados para que ocorra essa questão da troca de calor. Então, muitos desses telhados, eles acumulam calor durante o dia todo, né? Então, no caso, né, também a questão de cobertura o asfalto, ele cria uma barreira para que o solo absorva aquela água, né? Então, isso é um problema sério, principalmente pela questão de que essas superfícies cada vez mais impermeabilizadas, elas dificultam, né, essa troca, né? Então, o calor fica concentrado ali, né? E principalmente esses terrenos impermeáveis, eles têm menos capacidade de dissipar o calor em comparação com áreas rurais com vegetação. Então, nós vamos falar um pouquinho de vegetação um pouquinho mais para frente, mas é importante sempre levar em consideração isso. Isso acontece por causa da reflexão de uma superfície. Então, à medida de que a reflexibilidade, né, a capacidade de absorção, né, dos raios solares em uma superfície é chamada de albedo, né? Então, os materiais presentes na cidade têm maior capacidade de absorver calor, o que contribui para o aquecimento local. Então, os materiais que nós usamos para a construção das nossas moradias, dos prédios, das ruas, né? Então, o asfalto, eles são altamente, assim, as suas prioridades estão voltadas para a absorção e a retenção de calor. Isso impacta, né, no ambiente. Então, quanto mais o uso desses materiais, maior o aquecimento e a formação dessas ilhas de calor. A vegetação. Então, a substituição de áreas verdes por edifícios, estradas, infraestrutura, reduz a capacidade, né, a quantidade de vegetação. Com isso, né, dificulta o resfriamento, porque as árvores, as plantas, ela tem uma questão como qualquer ser vivo, ele transpira, né? Então, a transpiração desses vegetais, né, dessas árvores, entre outras plantas, isso faz com que se cria um ambiente mais, assim, a questão da umidade do ar, ela se torna maior, e isso ajuda, né, nessa questão, né? Isso é um problema, e também a questão do sombreamento, né? Então, nada melhor, né, do que descansar de um dia de calor, né? Você sentar debaixo de uma árvore. Então, a emissão de calor. Então, as atividades humanas, como o funcionamento de veículos, indústrias, sistemas de refrigeração, libera calor adicional ao ambiente, contribuindo para o aumento da temperatura local. Então, os carros, né, os carros que queimam combustíveis fósseis, eles vão ali produzir uma quantidade imensa de gases aquecidos, né, e também a temperatura do motor, né? Isso colabora para a formação dessas ilhas de calor. A indústria, né? Então, quando a indústria ela não tem filtros, né, para a emissão de gases, então isso colabora para o efeito estufa, né, criando um tampão sobre essa cidade. E isso vai gerar ilhas de calor. Os sistemas de resfriamento, né, de refrigeração. Então, no caso, o ar-condicionado, entre outras questões, causa esses impactos, né, principalmente no aumento da temperatura, né? Então, isso é um problema sério a ser conversado. Bem, então, quais são as medidas para nós podermos diminuir esses impactos? Primeiro, aumentar as áreas verdes das cidades. Então, o aumento da vegetação urbana. Promover plantio de árvores, a criação de áreas verdes ajuda a reduzir as temperaturas locais e as árvores fornecem sombra, reduzem a radiação solar, né, direta e liberam a umidade por meio da transpiração e resfriando o ambiente. Então, aqui são pontos interessantes. Primeiro, sombreamento. Então, uma rua arborizada, ela faz com que o asfalto ele não receba a radiação solar direta. Então, nesse caso, a radiação solar ela não é aplicada diretamente, então isso não causa o aquecimento daquele material. E isso faz com que o calor na região diminua. A questão da sombra, assim, da radiação e principalmente da questão da umidade, né? Porque hoje, né, como nós estamos aqui em uma região que tem poucas áreas arborizadas, então nós estamos vivendo quase um clima de deserto aqui em São Paulo nesses últimos dias, né? Não é à toa que a minha voz está desse jeito, né? Então é um ponto que nós podemos, né, debater um pouquinho. Os telhados verdes.
Então, são sistemas de coberturas de edifícios que incorporam camadas de vegetação sobre a estrutura impermeabilizada. Isso, né, essa técnica consiste na criação de espaços verdes no topo dos edifícios, transformando a cobertura em áreas ajardinadas. Então, nesse caso, né, então, hoje é uma tendência mundial, né, no caso de se criar espaços nos telhados dos prédios, né, ou para a produção de energia, a energia solar, ou, né, o que nós chamamos de telhados verdes, né? Então, isso, né, se planta, né, se cultiva algumas plantas rasteiras, né, no caso de grama, entre outras variedades de vegetais. Isso faz com que a absorção do calor pelo telhado diminua, né, porque a planta, ela usa a radiação solar para crescer, né, para fazer a troca do dióxido de carbono, liberando oxigênio, também para que seja realizado o seu metabolismo e para que ela possa crescer. E isso ajuda todo mundo. Ajuda a planta e ajuda o bem-estar daquela comunidade que vive dentro daquele edifício ou, né, dos prédios comerciais ou indústria. Uso de revestimento na superfície, né, refletivos. Então, no caso, para optar por materiais de construção de alto albedo, né, então que concentra a maior parte da temperatura, ou seja, que refleja, né, refletem mais luz solar, como telhados brancos, pavimentos claros, podem ajudar para reduzir o aquecimento da sua superfície urbana. Então, hoje, né, se discute muito nessa questão do bem-estar, principalmente o seguinte, né? Então, quais são as medidas que nós podemos realizar para melhorar essas questões térmicas, né? Então, o que a gente pode fazer para minimizar os impactos desse aquecimento global, né? Então, nesse caso, né, nós podemos usar essas medidas simples, né? Então, usar telhas de cores diferentes, né? Então, normalmente com materiais que não acumulem esse calor, né? Então, hoje, como está sendo debatido a questão da energia solar, é um ponto importante também em relação à ecologia e também a questão da produção de energia renovável, levando em consideração que aqui no Brasil a maior parte da energia elétrica consumida, ela vem de hidrelétricas. Então, é necessário que grandes áreas sejam inundadas para que haja produção de energia. Melhoria no design urbano. Então, planejamento e a disposição de edifícios, ruas, espaços abertos, de forma para promover a circulação de ar e a redução do acúmulo de calor. Isso inclui a criação de áreas, né, de sombra e direcionadas à ventilação natural e o uso de materiais que permitam a permeabilidade do solo. Então, isso é uma questão séria, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade que não houve planejamento né, na sua expansão, no seu crescimento urbano. Então, a cidade de São Paulo, ela tem como característica a falta de planejamento. Então, o planejamento aqui não ocorreu. Então, no caso, é necessário que as futuras construções elas sejam pensadas dessa forma. Então, para diminuir o uso eh, de eletrodomésticos como ventiladores, ar-condicionados, é necessário se pensar na ventilação. Então, isso é um desafio para engenheiros e arquitetos, né? Se pensar nesse bem-estar em construções mais eficientes. Então, da eficiência energética. Então, reduzir o consumo de energia nas áreas urbanas podem contribuir para a diminuição das ilhas de calor. Isso pode ser alcançado por meio de uso de sistemas de refrigeração eficientes, redução de uso do ar-condicionado e a adoção de práticas de conservação de energia. Então, nesse caso, se nós realizarmos um planejamento urbano onde as casas tenham boa ventilação, né? Então, não se cria necessidade de se usar tantos aparelhos de assim, de ar-condicionado, ventiladores. Então, isso diminui a temperatura, né? Se diminui o uso de energia e a temperatura que esses aparelhos emitem. E principalmente, né, quando nós pensamos em reduzir, conservar energia, né? Então, como que nós podemos fazer para melhorar esse impacto na natureza, né? Pensando na produção de energia. Hoje o Brasil ele tem uma capacidade de produção de energia imensurável, né? Então não dá para mensurar o quanto de energia né, medir o quanto de energia que o Brasil ele pode produzir de forma sustentável,
no caso da energia solar e da energia eólica, mas quais são as medidas que os governos, né, desde lá, né, de quando essas tecnologias elas foram criadas até hoje, quais são as medidas que o governo ele realmente realizou de forma efetiva para incentivar essas energias, né, essa produção de energia, né, a troca de energia hidroelétrica para a energia eólica e a energia solar. Então, como é que nós temos essa troca? O governo tem que incentivar, né? Porque esse tipo de quanto maior o consumo, vai ocorrer a diminuição dos custos e isso ajuda para a sua implementação, né? Para a sua aplicação. A conscientização e a educação. Então, promover a conscientização sobre os efeitos de ilha de calor e a importância de se adotarem medidas para diminuir, né, mitigá-las, é fundamental. Educar a comunidade sobre a importância da preservação ambiental, plantio de árvores, a utilização racional de recursos pode incentivar a adoção de práticas sustentáveis. Então, a escola tem um papel fundamental para formar futuras gerações e essas informações têm que ser replicadas, principalmente a gente, como professor, eu vejo muito, né, aquilo que nós falamos na sala de aula tem um impacto grande nas comunidades, nas famílias, né, mesmo esse ano eu estando trabalhando no ensino médio, eu sinto que às vezes aquilo que nós falamos começa a ser trabalhado na prática, né, é difícil, é uma questão de trabalho de formiguinha, mas é necessário ser feito. Bem, aí para nós continuarmos aqui, nós temos o planejamento urbano e sustentável, incorporar estratégias de designers urbanos sustentáveis em planos de desenvolvimento urbano, como a criação de áreas verdes, preservação de cursos de água, a promoção mobilidade sustentável, pode contribuir para a redução dos efeitos das ilhas de calor. Então, um outro ponto também é que, principalmente aqui na cidade de São Paulo, se gera muito conflito, a questão de mobilidade urbana, né? Então, aqui em São Paulo, nós sabemos que o transporte público ele não é o ideal, né, para a proporção de pessoas que vivem aqui. Então, o metrô, que é uma forma de transporte mais eficiente, mais barato e que diminui os impactos, principalmente do consumo de combustíveis fósseis, durante muito tempo foi abandonado pelo poder estatal, né? Então, nesse caso, né, a construção de metrô em São Paulo é muito aquém do que realmente precisaria. Então, qual é o maior problema disso aqui? É replanejar tudo isso, né? Então, criar parques lineares, né? Então, eu estou aqui em uma região muito próxima aqui que tem um parque linear, que é o Parque Linear da Ticoatira. Então, esse parque linear, ele foi uma iniciativa de um senhor, né? Que até eu posso até contar a história dele daqui a algum tempo. Mas é bom entender que essas medidas, né, elas são impactantes principalmente para a diminuição dessas ilhas de calor. Então, a preservação dos cursos de água, a questão dos rios, né, também é importante para que seja mantido assim o resfriamento daquela região. Então, isso é um impacto significativo. Então, para nós, né, começarmos aqui. Então, nós vamos responder no caderno ou respondam aqui. Então, explique como a presença das superfícies impermeáveis como asfalto e concreto nas áreas urbanas contribuíram para a formação das ilhas de calor e contribuem para essa formação. Esse fenômeno acontece na sua cidade? Então, justifique aqui as suas respostas. Justifique aqui na questão aqui dos comentários. Vamos fazer um debate sobre esse assunto. Se você acredita que aonde você está, há ilhas de calor ou não, né? Levando em consideração aquilo que nós debatemos até aqui. Bem, então aqui nós temos um projeto realizado assim, em uma feira de ciência aqui no estado de São Paulo, no caso, é um projeto lá da Praia Grande, que vai dizer o seguinte: então, na sua cidade ocorre ilha de calor? Então, dentro desse projeto, então, a cidade de Praia Grande, com seus 360.207 habitantes, vem crescendo ao longo dos anos. Esse crescimento urbano acelerado reflete mudanças significativas, principalmente na verticalização das cidades, com o aumento do número e da disposição dos edifícios, consequente à redução de áreas verdes, resultando na interferência do microclima urbano e na qualidade da vida dos seus habitantes.
Conforme Nascimento, né, 2015, as alterações na urbanização e a implementação de novos edifícios ou novos bairros deveriam ser rigorosamente planejadas, envolvendo, entre outros, fatores responsáveis pelo conforto ambiental, pela qual a qualidade de vida da população seja respeitada. A falta de planejamento urbano efetivo reflete nos bairros periféricos e na infraestrutura urbana, não permitindo ao poder público acompanhar o ritmo do seu crescimento e a distribuição dos sistemas técnicos e de serviços necessários ao desenvolvimento urbano sustentável. Nesse sentido, né, pretende-se levantar parâmetros de análise para entender o funcionamento dos microclimas urbanos, principalmente aquele relacionado à ilha de calor, na tentativa de entender esse processo e propor soluções para a mitigação desses fenômenos. Então, esse projetinho aí, ele foi realizado pela aluna Luísa Nunes Costa, né, orientado pela professora Daniela Beato. A escola onde foi realizado esse trabalho foi no Dr. Alfredo Reis Viega, né, que é ali na Praia Grande. Isso mostra a preocupação que se gera dentro desse debate. Principalmente é o seguinte, se conscientizando as novas gerações que nós vamos conseguir realmente ter resultados impactantes dentro desses problemas ambientais, socioambientais, que estão cada dia mais fortes e presentes na nossa realidade, né? Então, nós temos que discutir isso de uma forma racional e clara, né? E principalmente mostrar o porquê que nós estamos aqui, e principalmente responder essas perguntas. Na sua cidade, ocorre esse fenômeno, chamado ilha de calor? Você já pensou em montar um grupo de estudo para investigar algum assunto sobre isso ou sobre outros temas ambientais que são impactantes para o nosso estilo de vida? Né? Então, o debate sempre é necessário. Debate crítico, mostrando a questão da evolução do debate de uma forma bem racional, né? Então, nesse ponto, nós temos que discutir, né, e debater de uma forma clara e objetiva quais são os impactos desses, né, desses problemas atuais. Esse é um exemplo. Bem, então, né, para nós terminarmos aqui, então, nós estudamos hoje a compreensão do fenômeno chamado de ilha de calor e sua definição. Nós debatemos aqui o estímulo à reflexão sobre a interconexão entre ambientes urbanos, a qualidade de vida das pessoas, destacando a importância de criar ambientes urbanos mais sustentáveis e mais saudáveis. Então, dentro dessa realidade aqui, então, esse tema, ele não se esgota aqui, né? Então, ele vai continuar até, assim, ele não se esgota e é necessário que haja um debate claro, objetivo e cada vez mais incisivo, né, dentro desses problemas. Bem, então aqui nós temos a tarefa São Paulo, né, que vai ser postado, né, na área do aluno, na questão do tarefa.smsp, educacão.sp.gov.br. Então, é uma plataforma onde nós vamos medir o processo de aprendizado, né, como é que ocorreu esse aprendizado, se foi de uma forma satisfatória ou não satisfatória. Então, se for satisfatória, nós podemos aprofundar esse assunto. Se não for satisfatória, a gente tem que retomar esse assunto, né? Então, nesse caso, né, é importante que essas atividades sejam feitas e bem refletidas sobre os seus resultados. Então, com isso aqui, eu vou terminando o vídeo, né? Então, vou agradecendo aqui você que me acompanhou por esse período aqui desse vídeo. Se você gostou do trabalho aqui, dê o seu like, né? Se você tem alguma sugestão, alguma crítica positiva ou negativa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar melhorar essas questões. Se você confia no meu trabalho, quer receber mais vídeos, se inscreva no canal. Se você acha que tem outros amigos que precisam desse conteúdo, né, também compartilhe aqui o link, né? Eu vou estar em contato com vocês pelas redes sociais, depois vou deixar aqui na descrição o link para o Instagram, né, que é importante sempre, né, se pensar nos estudos, como eu coloco lá, né, com qualquer descrição. Estudar sempre é um bom convite, né? Então, o estudo sempre é uma boa pedida. Muito obrigado e até a próxima.